Existem várias maneiras de se fazer viés. Essa aqui é uma delas. Depois, no decorrer dos vídeos, outros vídeos, quando eu precisar fazer um viés, eu vou mostrar outras formas para quem quiser aprender. Essa aqui eu tenho por base um quadrado, não importa o tamanho, quanto menor o quadrado, menos quantidade de viés eu vou ter. Quanto maior o quadrado, maior quantidade do viés. Como é uma peça pequena que eu vou fazer, não vou precisar de muito viés, eu cortei aqui um quadrado de 35 por 35, acho que de cabeça eu já lembrei. 35 por 35, peguei uma régua, coloquei de ponta a ponta, angulando e cortei. Fiquei com 2 triângulos, dessa forma. Agora eu vou pegar esse triângulo de cá e vou passar para cá. Repetindo, ele estava aqui, eu escorreguei ele e pus para cá. Agora eu tombo essa parte daqui que eu escorreguei para colocar estampa com estampa, frente com frente, formou uma bandeirola, as bandeirinhas de festa junina. Então você sabe que fez corretamente o procedimento, porque você tem que ter esse formato aqui. E agora nós vamos passar uma costura pé de máquina nessa lateral aqui, onde está retinha. Fiz a minha costura, pé de máquina, abri, passei no ferro, abrindo essa costura. Se ficar alguma ponta, acerta essa ponta para ficar todo mundo alinhado. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas marcações nesse avesso, mas tem que ser com lápis, porque se for com caneta ou qualquer coisa que apaga com calor, não vai ser legal, porque aí essas marcações vão servir de guia para a gente posicionar e depois cortar. Mas como a gente passa bastante, toda hora você vai ter que ficar repondo, não é legal. É lápis mesmo, lápis 6B, qualquer lápis que vocês tenham aí que sirva para marcar. Eu vou fazer uma margem de costura aqui. Pode ser de 1 centímetro, pode ser de meio centímetro, pode ser de 0,75. Tanto faz, depende do gosto. Eu vou fazer de 0,75, que é o pé de máquina da doméstica. Então, nessa ponta eu faço um risco e nessa ponta também. Então, olha só, eu tenho uma parte que ficou mais comprida e uma mais curta. Nós vamos fazer essa marcação na mais curta, 0,75 também. E agora, na parte mais comprida, eu até vou virar minha placa para facilitar para mim. Eu vou fazer marcações da largura que eu quero o meu viés. Se eu quero ele de 3,5, de 3, de 4, 4,5, eu que determino. Nesse caso aqui, eu vou fazer a marcação, vou usar um viés simples, então eu vou fazer ele de 4 centímetros. Então eu pego 4 centímetros na minha régua e começo a marcar todo esse comprimento, ó, dando continuidade. Pega nas duas partes. Tenho 4 centímetros de 4 em 4. Esse excesso eu corto. Não jogo fora porque eu aproveito depois em outra coisa. Então aqui vai me dar 1, 2, 3, 4, 5 faixas num quadrado de 35 por 35. Eu agora vou pegar, tem que colocar frente com frente para poder costurar. Só que se eu costurar assim, como é que eu vou fazer? Olha lá o desenho que forma. Ele não dá certo. Eu tenho que colocar frente com frente e essa parte reta com essa parte reta. Elas têm que ficar assim, ó. É até um pouco desajeitado. Como que eu faço isso? Tem pessoas que até numeram, mas não há necessidade de fazer essa numeração. Olha aqui. Eu tenho um risco aqui, eu tenho um risco aqui. Eu tenho que desencontrar esses riscos. Eu não posso colocar esse com esse com esse, porque senão não vai dar certo. Eu tenho que dar uma escorregada para formar tipo uma mola depois quando a gente começar a cortar. Vocês vão entender o que eu tô falando. Então, se eu tenho que colocar desencontrado, eu não posso colocar assim, ó, essa ponta com esse início aqui. Ele não pode ficar assim, porque se eu fizer isso, depois eu não consigo cortar, e se eu cortar dessa forma, não vai dar certo. Eu tenho que escorregar.
Eu pego essa ponta, esse início aqui, ao invés de colocar aqui, eu escorrego ele pra cá. Pra essa primeira linha aqui. Deu para entender? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento depois responder e ajudar da melhor forma possível. Então, vocês vão fazer o seguinte. Então, colocou, escorregando. Põe o grampinho só pra gente ir ajeitando. Depois a gente coloca todo mundo no lugar certo. Olha, é isso aqui. Ele fica com uma ponta sobrando no início e vai ficar com uma ponta sobrando no final. Olha lá, ele fica dessa forma. Agora, a gente vai pegar alfinete. Eu vou precisar, nesse caso aqui dos alfinetes, por quê? Eu vou colocar, como eu já sei que eu vou posicionar escorregando, deixando uma ponta solta, eu vou pegar esse cruzamento. Vamos ver se eu consigo focalizar com vocês. No risco que eu fiz, eu cruzei a margem de costura aqui com essa linha. Ele formou um cruzamento aqui, ó. Eu tenho que colocar esse alfinete no cruzamento de um lado e no cruzamento do outro, deixando essa ponta. Aqui eu já posicionei, tá todo mundo certinho. Eu venho e prendo, ó. Vou pôr reto mesmo. Só isso. Então, cruzamento de cá com cruzamento de cá. Vou lá na outra parte, já vou soltar porque eu vi que não estava certo. Pego outro alfinete. É a parte mais chatinha. Depois vocês vão ver que esse viés que nós vamos fazer, deixa eu pegar aqui. Coloco aqui no cruzamento, vem do outro lado. Não tá certo, eu tiro e coloco, vou acertando até chegar no cruzamento. Chegou? É só isso, ó. Só posiciono e prendo. Essa forma de viés é chamada de viés contínuo e ele tem o efeito do viés industrial. Ele ficou assim, ele formou um tubo com duas pontas. E agora nós vamos passar uma costura em cima do risco. Gente, olha só. Parece que é difícil, mas ela não é. É muito fácil. Uma vez que está todo mundo preso com o alfinete, você simplesmente posiciona, vou costurar em cima da linha. É uma questão simples de ajeitar o tecido, a borda bem alinhada aqui. Uma vez que a gente termina de costurar, fica com uma peça desse jeito. Eu já abri a costura, abri a costura, e se a gente tivesse feito com a caneta ou com o lápis que sai com calor, a gente ia perder as marcações que nós precisamos dela agora. A linha que nós riscamos, ela tá toda certinha, ela tá dando uma continuidade aqui. E agora, com a nossa tesoura, nós vamos cortar, seguindo bem retinho, com calma, seguindo toda essa linha que a gente fez. Por isso que ele chama viés contínuo, porque ela vai dando a sequência, você vai fazendo como se fosse uma mola e ela vai abrindo, ó. É um viés que, a princípio, parece que é difícil por conta dessa costura torta, mas para mim é um dos viés mais fáceis e práticos de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido. Eu vou terminar de cortar o meu viés e até a próxima aula, se Deus quiser.